Então vamos lá, hoje eu vou dar continuidade, a gente vai falar sobre os níveis de ressentimento. Então, quando a gente pensa em ressentimento, a gente precisa compreender que o ressentimento, o que é o ressentimento? É ressentir, sentir de novo, né? Parte do princípio da gente reviver aquela história todas as vezes que a gente pensa naquilo. Lembra que eu expliquei que a nossa fisiologia, quando você pensa em algo, todo o seu organismo, ele trabalha em cima daquele comando que você deu, que foi através do pensamento. Então, a sua bioquímica vai funcionar em cima daquilo ali. A sua fisiologia vai funcionar em cima daquele comando. Então, você revive literalmente tudo aquilo de novo. E o que a palavra de Deus fala a respeito do ressentimento? O que por exemplo, a neurociência fala a respeito do ressentimento? Como que a gente pode se livrar do ressentimento? Existem níveis de ressentimento? Existe. E eu quero mostrar isso para vocês hoje. Então vamos lá. Os níveis de ressentimento, eles se dividem em 4. O primeiro é mágoa. Ele inicia com uma mágoa. Depois ele passa para o rancor, depois ele passa para a raiva e por fim ele vira um ódio. Então, quando você recebe aquela mágoa, você é magoado. E quando você é magoado e você permite se visitar naquele episódio toda hora e você começa a trabalhar essa visitação desse episódio, a sua mente ela vai criando uma memória e essa memória ela vai se aprofundando cada vez mais porque quando você pensa, você olha pela sua ótica. E aí você não se coloca no lugar do outro, o que o outro quis dizer, o que aconteceu com tudo em volta. Então tudo isso faz com que você fique alimentando uma história que talvez, vou te dar que 90% não é aquilo o real acontecimento. E aí você vai alimentando com as suas verdades absolutas, com a sua ótica, com o seu olhar. E o que acontece? Isso vai mudando de nível. Isso vai descendo para o nível de rancor, depois vai descendo para o nível de raiva, até que vira um ódio. E quando vira um ódio, gera uma raiz que a Bíblia fala que é uma raiz que gera infertilidade. Tem um episódio eu acho que é Mical, o Davi, ele ganha guerra e ele vem dançando, ele tira as vestes reais e ele vem dançando, celebrando com todo o povo. E ela olha pela janela e quando ela olha pela janela, ela sente no coração dela um rancor, uma raiva, uma ira de Davi, e a Bíblia fala que ela ficou infértil. E quando você vai para a parte da ciência, é tão lindo, porque realmente acontece isso. A gente fica tão seco por dentro, o rancor, ele seca as nossas sementes de criatividade, de humor, de tudo. E por fim, ele pode até secar o nosso ventre, sim. Se a gente não tratar as nossas emoções, se a gente não ter esse olhar de reviver aquilo, mas reviver com outro posicionamento, como seria de uma nova ótica, de um novo ângulo, isso vai descendo os níveis. E esses níveis vão fazendo morada, esses níveis vão fazendo raízes dentro de você. E aí isso é muito ruim. Lá em Efésios 4:26 fala assim: quando ficarem irados, não pequem, apaziguem a ira antes que o sol se ponha. Qual a diferença de ira e como que ocorre esse processo na nossa mente? Por exemplo, as janelas da alma, lembra que eu falei, são os nossos 5 sentidos. Então, de repente, você vive um episódio em que aquilo te deixa muito irado. Pá, te deixou irado.
a sua bioquímica, o que vai acontecer com você? Você recebeu, entrou a mensagem pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, vai acontecer uma bioquímica no seu cérebro ali, vai liberar o hormônio do cortisol, vai liberar uma resposta fisiológica, você vai sentir isso aqui, seu vai trancar, você vai ficar com ira, você vai se posicionar de forma diferente, o seu corpo vai se preparar para reagir dessa forma. E aí ali, pum, aconteceu o episódio de ira que dura até 90 segundos. Depois disso, é você quem decide o que vai fazer. Isso é uma reação bioquímica fisiológica sua. Depois, é você que dá margem para isso ficar dentro de você. É aqui que entra a palavra de Deus. Depois de 90 segundos, o que você faz com isso? O que você faz com a ira? Gente, já teve vezes que eu tava tentando tratar a ira, que eu saí de perto. Eu falei assim, gente, eu tenho que durar 90 segundos longe. É loucura. Mas botava água na boca, segurava a água e ficava com aquela água na boca ali, ó. Pra depois descer água, pra não falar besteira. E é isso. São coisas simples, mas que muda todo um resultado. Por quê? Uma resposta na ira pode deixar uma consequência que traz muitos transtornos para você. Então pensa direitinho antes de falar, antes de botar para fora, antes de jorrar toda essa raiva que tem dentro de você para fora. Vale realmente a pena você jogar isso tudo? Ou vale a pena você esperar, se afastar um pouquinho, se acalmar e voltar? Né? Pensa aí. Outro versículo que fala em Mateus 18, 21 a 28 é o episódio que Pedro vira para Jesus e fala assim, Jesus, quando que a gente tem que perdoar? 7 vezes? E Jesus vira para ele e fala assim, não só 7, mas 70 vezes 7. E quando a gente para pensar nisso, eu falo assim, caramba, que doideira. Por que isso? Por quê? Entenda uma coisa, quando você não perdoa, quem fica preso ao sentimento é você. A sua vida que para. Não é a vida da pessoa que fez alguma coisa. Às vezes ela fez, ela nem sabe que fez. Às vezes sabe. Fez no intuito. Realmente de te prejudicar. Mas a maioria das vezes a pessoa fez isso sem o intuito de te machucar. E eu te falo, com intuito ou sem intuito, a vida que vai ficar presa é a sua. Lembra lá no Pai Nosso que ele fala assim, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ali é um princípio que Deus, ele nos perdoa à medida que a gente perdoa o outro. Então, querido, querida, preste atenção. Se você não perdoar, se você não liberar esse sentimento de dentro de você, quem fica preso é você. Vale a pena? Vale a pena você estragar tudo aquilo que você tem planejado? Vale a pena acabar com o seu dia? Vale a pena acabar com o seu planejamento de paz? Acabar com a tua paz interior? Por causa de alguém que falou alguma coisa ou alguém que agiu de um jeito que te magoou? Rapaz, bota um carimbo assim, ó. Eu sou muito visual, né? Então eu já criei um carimbo de um X vermelho, eu vou lá e pá, a pessoa faz alguma coisa, mentalmente eu vou lá e um carimbo a cara dela e viro as costas. Nossa, isso funcionou pra mim de um jeito tão sinistro, tão maneiro, que quando eu vejo uma pessoa falando uma coisa que tá me ofendendo, eu já carimbo a cara dela mentalmente assim, ó, pum, e viro e dou aquele sorrisinho assim, tipo o pinguim do Madagascar, sorri e acene, sorria e acene. Isso aí, sorri, carimbe a cara da pessoa e continue vivendo a vida. Tenho certeza, é gostoso, eu tenho certeza que você vai ter um novo olhar da vida a partir daqui. Um outro versículo muito poderoso que está em Efésios 4:31, que fala assim, livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Percebe que a Bíblia ela é recheada de direções pra gente, para que a gente possa viver a abundância de Deus. Mais uma vez eu falo, a abundância não tem a ver com dinheiro, dinheiro tem a ver com decisão. A abundância tem a ver com preenchimento dos teus vazios. Vazio na área sentimental, vazio na saúde, vazio na sua inteligência emocional, vazio na sua vida conjugal, na sua vida com seus filhos.
Onde estiver vazio dentro de você, Deus tem um plano para preencher isso aí. E esse plano, a gente começa a andar na direção desse plano quando você se posiciona e fala assim, eu quero andar conforme a palavra de Deus. Se aqui diz que eu não tenho que guardar mágoa, eu não quero guardar mágoa. Tá, Bruna, mas e agora? Como é que eu faço? Qual a ferramenta que você me dá? Vou te dar uma ferramenta muito bacana, uma técnica muito bacana. Quando tiver, por exemplo, um impasse, que você com uma pessoa, né? Você tá com uma pessoa lá, um impasse de, sei lá, vamos dizer assim, algumas questões que você não consegue. A pessoa não consegue te entender, você não consegue entender a pessoa, e aí? Eu te convido a você ir pro cantinho, quietinho, pode ser na hora de dormir, um lugar, um silêncio, sei lá, um lugar onde você consiga baixar as suas ondas cerebrais, respirar fundo. Como que eu baixo as minhas ondas cerebrais? Respiração de 4 tempos. Inspira 4. 1, 2, 3, 4. Segura 4. 1, 2, 3, 4. Solta em 4. Relaxa em 4. Se você fizer isso um ciclo de 4, você vai ver que você vai estar bem calmo e relaxado. Lembrando, por que a gente precisa baixar as ondas cerebrais? Porque é nessa hora que a gente consegue absorver e o inconsciente ele consegue agir de forma melhor. Voltando. Baixou as ondas cerebrais, o que você vai fazer? Você vai se imaginar com a pessoa. Você vai se imaginar conversando ali com a pessoa, conversando com ela. Pá, eu acho isso, aquilo, tum. Acabou. Se imagina levantando, sacode a cabeça, troca de lugar. Agora você veste a roupa daquela pessoa mentalmente, você se coloca no lugar daquela pessoa. Quando eu falo vestir a roupa da pessoa, é uma forma de você entrar na vivência dessa pessoa. Como ela pensa, como ela age, qual é a visão dela. E aí quando você entra no lugar do outro, você passa a ver o olhar do outro. E depois que você fez esse olhar do outro, essa análise, imagina você no olhar do outro conversando com você. É muito louco isso, mas faz isso. E aí depois disso tudo, você vai sair dessa posição do outro e vai para como uma posição de um analista de fora. E você vai analisar aquilo ali. Você vai analisar, mas sem julgar. Você vai analisar o que você está falando, o que o outro está falando e qual seria a melhor forma de agir nisso aí. Você agiria, você como analista, você agiria da forma que A está tratando, ou você agiria da forma que B está tratando, ou você agiria de uma outra forma porque eles estão perdendo tempo. Eu convido você a fazer isso. Você vai ver que grandes resultados vocês vão ter nisso aí, tá bom? Um beijo no seu coração. Lembre-se, guardar mágoa não é bom para você. Guardar mágoa não é de Deus. Guardar mágoa te prende, te deixa pesado, te deixa triste, te deixa oprimido. Guardar mágoa, rancor, ódio te deixa preso na sua vida. Larga isso para lá. Larga isso para lá. Você nasceu para viver a abundância de Deus, a abundância do céu, tá bom? Um beijo no coração.